Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos, colegas, ouvintes do canal São Paulo sobre Trilhos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 29. Um podcast especial, um podcast de novidades. Afinal de contas, tivemos muitas novidades e teremos mais novidades aí, certo? Nessa edição e na edição de número 30, que talvez seja a edição com maior número de temas a serem discutidos. Enfim, vou transcorrer ao resto do programa. Alguns recados rápidos antes de nós iniciarmos a programação convencional. O quadro Som dos Trilhos, nós não teremos ele durante essa semana e talvez nem na próxima semana. Infelizmente o tempo está bem escasso aqui para mim. Semana que vem vai ter um calendário bem apertado, tanto no sábado quanto no domingo. Eu não vou ter tempo de gravar. Tentarei colocar o podcast de número 30 no ar, provavelmente numa sexta-feira, ou adiantar esse processo de confecção do podcast para que eu possa ter tempo, né? E evitar ali todo o processo criativo e produtivo que demora um tempo bacana. Mas enfim, a semana vai estar bem agitada, eu só quero deixar pontuado essas questões por conta de que podem ocorrer algumas mudanças ali atípicas no horário de postagem, certo? Esse aqui, por exemplo, está sendo postado um pouco mais tarde, eu costumo postar um pouco mais cedo, mas enfim, aproveitem o programa e espero que vocês curtam as notícias da semana. Pois bem, então, para a nossa primeira notícia, nós temos a seguinte informação: CPTM lança o WhatsApp para receber notificações de usuários. Isso mesmo. Na terça-feira, dia 23 de março de 2018, a CPTM fez algo que há muito tempo já havia sido solicitado através da população, que era a criação de um WhatsApp, né? O famoso serviço de mensagens para celular agora está aí nas mãos da CPTM para auxiliar nas denúncias, certo? Para quem não sabe o número é o seguinte, é o 997677030, certo? Esse número, né, ele está disponível 24 horas por dia, e a equipe que vai cuidar aí do WhatsApp na sua manutenção e no recolhimento das mensagens encaminhará cada solicitação para as áreas responsáveis, ou seja, se a pessoa denunciou falha num trem, a pessoa, o funcionário, repassará para a equipe de manutenção. Se tiver, por exemplo, algum problema com o marreteiro ou algum problema de algum usuário de depredação, como aconteceu recentemente, é repassado para a equipe de segurança e assim por diante, certo? A implantação do WhatsApp ela é muito boa, ela é muito benéfica porque ela abrange muito mais pessoas. Pessoas que às vezes não têm condição, não têm ciência do app da CPTM, que não tem ali direto na mão o SMS denúncia, ou que às vezes não tem essa facilidade para manusear um formulário eletrônico, né? Tem agora acesso ao WhatsApp, que com certeza eu acho que todo brasileiro que se preze deve ter um celular, né? São poucos que realmente não tem, mas é uma rede social que é muito abrangente e vai ajudar muito, certo? Que eu saiba, por enquanto, as mensagens não estão sendo respondidas. Elas são visualizadas e encaminhadas, então não existe uma central própria para fazer as respostas. Pelo menos das pessoas que recebem informação, não houve ainda encaminhamento de resposta. Entretanto, o que é dito em relação ao serviço é que todas as mensagens são encaminhadas ali para os setores correspondentes que cuidarão das solicitações. Lembrando, né, como sempre, além do próprio WhatsApp, os usuários podem contar ainda com os outros canais, certo?
além das redes sociais, para poderem fazer seus questionamentos, reclamações, elogios e sugestões sobre o nosso sistema. Então está aí mais uma bola dentro da CPTM implantando o serviço do WhatsApp. Espero que a experiência com o serviço venha minimizar os problemas e ajudar na boa operação do serviço ferroviário aqui na metrópole paulista. Pois bem, próxima notícia então é a seguinte: início da operação comercial na estação Eucaliptus. Pois bem, né? Finalmente não, foi até rápido por sinal que a operação assistida de Eucaliptus durou. Enquanto as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn tiveram uma operação assistida de aproximadamente 3 meses, a estação Eucaliptus, por sua vez, teve uma operação assistida de praticamente um mês, pouco menos de um mês, né? Finalmente, né, ela será aberta em período integral, né, das 4h40 da manhã até às 0 horas, né? Isso a partir de segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, certo? Lembrando que a estação Eucaliptus foi a última estação a ser entregue então para a linha 5 Lilás. Ela foi entregue oficialmente no dia 2 de março. Então, um mês, né? Ela teve há cerca de 2 semanas a operação estendida das 9 às 16 e agora a operação integral. Não sei ainda se a operação está sendo feita pelas duas plataformas. Eu só visitei a estação Eucaliptus apenas uma vez ainda, ao contrário de Borba Gato e Brooklyn, das quais eu fiz uma visita um pouco mais aprimorada. Foram 3 visitas que eu fiz. Na estação Eucaliptus foi apenas uma. Mas provavelmente deve estar sendo feitas algumas manobras com maior intensidade. Esse adiantamento da operação para a estação Eucaliptus muito deve se dever aí às próximas inaugurações, né, que serão o próximo assunto aí da nossa pauta, né? Então uma notícia bem rapidinha, bem expressa, não tem muito o que falar, né? Mas tá aí, estação Eucaliptus terá seu horário ampliado, beneficiando, né, muitas pessoas ali do entorno, principalmente as pessoas que têm ali como objetivo visitar um shopping em Ibirapuera. Agora eu, né, por exemplo, posso visitar o shopping Ibirapuera sem me preocupar com o horário. Uma grande realização, mais oferta de transporte para os passageiros da região. Pois bem, então vamos para a nossa próxima notícia. Essa notícia aqui será mais um balanço. Balanço sobre o quê? Balanço sobre as próximas estações que serão entregues nesta primeira semana de abril, certo? Teremos então uma série de inaugurações. Inaugurações essas que vão ocorrer, diria eu, de maneira antecipada, devido ao fato de que o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai se desvencilhar do governo estadual para concorrer ao cargo de presidente da República, certo? Devido a isso, ele vai então atuar e fazer algumas não, né? Algumas sim, né? Vai fazer importantes inaugurações nessa primeira semana. Vamos então por ordem, por linha, estação e alguns comentários sobre, ok? Para que vocês possam acompanhar certinho. Essas inaugurações ocorrerão durante essa semana a partir da quarta-feira, certo? Não tenho exatamente o cronograma das datas, mas elas estão previstas para ocorrer durante essa primeira semana. Então, para que ninguém se perca, vamos aqui às estações, certo? A primeira estação na linha 4 amarela do metrô é a estação
Oscar Freire. Lembrando, né, para quem não sabe, a responsabilidade da construção das estações da fase 2 da linha 4 amarela é do metrô de São Paulo, certo? Então, tivemos um problema com as obras, elas tiveram que relicitá-las e agora estão sendo entregues aos poucos, certo? Vamos então com Oscar Freire. A estação fica entre Paulista e Fradique Coutinho, certo? Ela estava prevista para cerca de 4 ou 8 anos aproximadamente para ser entregue originalmente, né? Acho que 4 anos, de acordo com o meu calendário, mas devido a essa questão da relicitação, ela foi entregue só agora e apenas com um dos acessos, que é o maior dos detalhes, né? A estação ela não será entregue 100%, pois um dos acessos está ainda em obras, né? Entretanto, o restante da estrutura já tem condições de ser entregue, certo? Essa estação que passou aí por grandes polêmicas, queriam trocar a estação de Oscar Freire para Largo da Batata, certo? Mas parece que vai ficar como Oscar Freire mesmo, certo? Provavelmente ela vai ficar um tempinho em operação assistida, uma semana, e depois ela vai ficar full time para que todos possam usufruir do ambiente. Lembrando, né, que com isso nós finalizamos a entrega de estações no trecho intermediário da linha 4 e a partir daqui nós teremos na linha 4 apenas prolongamentos. O primeiro prolongamento até a estação São Paulo Morumbi e o segundo prolongamento até o terminal Vila Sônia, certo? Que será finalmente aí o ponto terminal da linha, até serem feitos projetos para a terceira fase, ligando Vila Sônia a Taboão da Serra, fazendo com que o metrô de São Paulo aqui saia da cidade e vá adentrar uma cidade da região metropolitana. Portanto, primeira estaçãozinha aí que nós temos é a estação Oscar Freire. A segunda estação que está na lista é a estação Moema. A estação Moema, na linha 5 Lilás, a próxima parada depois de Eucaliptos, que, como bem dito, terá seu horário de ampliação, né? Sua operação comercial já no dia 2 de abril. Então, Moema que era a estação até então mais atrasada no trecho, certo? Estava passando por muitos problemas, mas finalmente será entregue em operação comercial, claramente. Provavelmente vai ser mais simples de fazer a operação comercial, a operação assistida nela, já que em Eucaliptos nós temos uma plataforma ali que está vaga, né? Não, como eu disse na notícia anterior em relação à questão da estação Eucaliptos, eu não sei se estão circulando os trens nas duas vias. Entretanto, caso não esteja, já dá para usar a segunda via somente para essa operação assistida, que será bem útil, né? Moema, que é uma estação que estava sendo prometida há muito tempo, será finalmente entregue depois de tanta discussão, tanto alvoroço, certo? É uma estação que estava sendo planejada aí há tempos e que será finalmente entregue à população. Não sabemos exatamente como ela passou de mais atrasada para a próxima ser entregue, certo? Porque certamente, na minha visão, valeria a pena entregar para a população as estações Moema, ACD e Hospital São Paulo. Só que será apenas Moema por enquanto. Então, tá aí, né? A estação já tá quase prontinha. As últimas informações que eu recebi dela foram os trabalhos de paisagismo que estavam sendo realizados, o cuidado com a ambientação externa. Não tivemos registros internos sobre a mesma. Entretanto, se o governo já tem essa garantia de entregar a estação, espero que ela seja entregue em condições dignas, certo? E o último trecho que vai ser entregue, né, será um trecho de 4 estações na linha 15 prata de monotrilhos, certo?
Serão entregues as estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União, certo? Infelizmente, de acordo com informações, né, de diversas fontes, inclusive do próprio governador, a estação Jardim Planalto ela não será contemplada nessa primeira entrega. Muito provavelmente por conta de atrasos ali nas estruturas da estação, né? Foi feita inicialmente uma visitação programada até Jardim Planalto, só que até por uma questão de segurança eles não vão inaugurar ali o trecho. Então, essa inauguração das duas que eu mencionei anteriormente é essa que mais está me chamando a atenção. Por quê? A linha 15 Prata, para quem não sabe, ela operou desde o seu início até hoje. Basicamente, ela opera de uma maneira simples. É um único trem nas duas estações que vai e volta pela mesma via. É uma operação simples, ao extremo. É um trem, duas estações, simples, certo? Já nessa nova operação, nós teremos de fato um monotrilho cumprindo seu papel. É um monotrilho já na sua fase de operação real, onde teremos mais de um trem trafegando nas duas vias, certo? Ao mesmo tempo, e finalmente o acionamento do sistema de mudança de via. Ou seja, finalmente os usuários poderão contemplar a movimentação dos track switches, que são os aparelhos que fazem com que um trem transpõe uma via e outra. Afinal, a via do monotrilho é um bloco de concreto extremamente pesado. E certamente uma mudança ali de via 1 para via 2 não é tão simples quanto se pensa. Então teremos aí essas estações a serem entregues. Eu não vou lembrar o decor o plano de vias da linha 15 para poder citar onde vão ficar esses track switches. Se eu não me engano, eu tenho esse plano guardado comigo, só que eu não olhei ele recentemente. Demorei um pouco para dar uma olhada quando eu vi faz um bom tempo. Mas enfim, se o governo está seguro em relação à entrega da estação, pode ser, espero que seja entregue, né? Se está seguro, é bom que seja entregue. A minha posição é que talvez não estejam ali, num primeiro momento, os dois trens circulando, né? Já trocando de via, né? Provável que sejam dois trens, um indo e um voltando, uma por cada via, só para operação assistida, que também será das 10 às 15 horas, né? O horário tradicional de operação assistida. Certo? Mas isso é importante para nós vermos como o monotrilho se desempenha em outras regiões, né? Nós tivemos aí o monotrilho, ele foi entregue em 2014 ou em 2015, se eu não me engano. Então, depois de 3, 4 anos praticamente, ver ele passando por outra região vai ser impactante. Por isso, minha certa ansiedade em relação a esse trecho, certo? Como as inaugurações ocorrerão no meio da semana, eu infelizmente não vou cobrir nenhuma delas presencialmente. Entretanto, pretendo eu num sábado visitar cada estação, cada trecho, fazer minhas fotografias e ao final disso passar para vocês uma análise de cada trecho, de cada estação e como ficou como um todo, certo? Então é isso, essa é a notícia. 6 novas estações entregues no prazo de apenas uma semana, praticamente uma estação por dia. Tudo isso para finalizar aí, depois de 8 anos, o governo de Geraldo Alckmin na gestão do estado de São Paulo. Pois bem, então vamos para a nossa última notícia, a notícia mais esperada dos últimos anos, dos últimos 15, 20 anos, que é a seguinte: inicia-se a operação da linha 13 Jade. Depois de mais de 50 anos, né? Praticamente são 60 anos ou 50 anos? São 60 anos. Não, são 50, tá certo. São 50 anos, né? Em 1968,
As atividades do Tramway Cantareira, que eram geridas até então pela Estrada de Ferro Sorocabana, foram encerradas tanto no ramal do Horto Florestal, tanto no ramal de Guarulhos. No mesmo ano foi criada a Companhia Metropolitana de São Paulo, que foi responsável por construir até Santana um metrô. Existiam projetos de construir um trem, expandir um metrô em 2 ramais como era na Cantareira. Um seguindo até o Tucuruvi e outro seguindo até a estação Jaçanã. Chegando até Guarulhos mesmo, parando ali perto do que era o centro de Guarulhos, aproximadamente. Entretanto, alguns desses projetos não foram atendidos devidamente. Passou-se muito tempo, nos anos 2000 foi planejado, ainda pela gestão Mário Covas, no Pitu 2020, um projeto para ligar São Paulo, né, o aeroporto, até a capital, integrá-la ao sistema sobre trilhos. Passou-se muito tempo, as obras foram iniciadas de fato em 2015 e agora em 2018, no dia 31 de março de 2018, a linha foi finalmente entregue para operação. Depois de 50 anos, o trem retorna a Guarulhos, que não é nada mais nada menos que a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? Praticamente uma extensão da própria cidade de São Paulo. A cerimônia na estação Engenheiro Goulart ocorreu de maneira antecipada. Prevista originalmente para as 10 horas da manhã, o governador partiu com a sua comitiva aproximadamente às 9h15, 9h20. O trem da inauguração, o trem que embarcou o governador com os passageiros, foi a composição 9544. Até então, a última composição série 9500 entregue na operação de fato, certo? Várias pessoas compareceram na estreia da linha, com uma estimativa de inacreditáveis 30 mil pessoas num trecho de operação assistida. Pra vocês verem que a demanda, a ansiedade das pessoas estava realmente à flor da pele. A viagem é rápida, a viagem é tranquila, dura aproximadamente 12 minutos numa velocidade limite de 50 km por hora, devido à questão de segurança. As composições que prestaram serviço foram composições da série 9500, que por enquanto estão sendo emprestadas da linha 7. A linha 7, obviamente, será reposta com outras composições para suprir esta falta que aí está, né? Foram inauguradas 2 novas estações, sendo elas as estações Guarulhos Secap, onde se integra com o terminal rodoviário, e a estação Aeroporto Guarulhos, onde se integra com o terminal metropolitano Taboão e com o aeroporto de Guarulhos, através de ônibus gratuitos que são servidos pela GRU. Temos já um cronograma de implantação do empreendimento, que vai ficar da seguinte maneira. No mês de abril, que já entramos agora, os trens vão operar apenas aos finais de semana, sábado e domingo, das 10 às 15 horas. No mês de maio, os trens também vão operar das 10 às 15, entretanto, vão operar todos os dias da semana. No mês de junho, a operação será full time, ou seja, já entraremos na operação comercial, e os trens seguirão até o Brás nos horários de pico, tanto da manhã quanto da tarde. E em julho/agosto, não temos certezas quando vai ser entregue de fato, ocorrerá o transporte do Expresso Aeroporto com tarifa já definida de R$ 8,00. Um trem expresso que sai da estação Aeroporto até a Luz e um que sai de Luz até Aeroporto,
com tarifa aproximada de R$ 8. Não, tarifa certa de R$ 8. Não para em nenhuma estação. Serão 4 trens por dia partindo de aeroporto e 4 trens por dia partindo da Estação da Luz. Certo? Essas são as informações mais técnicas. Vamos agora para os comentários, que são importantes. Vamos então falar do que primeiro? Vamos falar da inauguração em si. O evento, o lugar estava movimentado. Cheguei na estação Engenheiro Goulart às 6h50 da manhã. Certo? Houve um isolamento ali na área. Algumas pessoas e a comitiva de políticos e pessoas engomadas, certo? Foram até o primeiro trem, certo? A operação foi só liberada para a população no meio-dia. Ficou lá, foi feito um cercadinho e a operação foi liberada só mais tarde. A viagem foi tranquila, o trem ainda leve, a estrutura ferroviária foi muito bem executada, a presença de rampas é contínua na linha, você sobe ali saindo de Goulart, passa em elevado todo o trecho até chegar em Guarulhos Secap, onde ele desce um pouquinho até entrar na estação. Depois ele segue um pouco ali e sobe até chegar na estação aeroporto. Estação Guarulhos Secap, estação elevada, plataforma central, certo? Bastante interessante, bastante elegante, bastante bonita, certo? Ela possui aí uma área bacana, tem integração ali com o terminal rodoviário, só que o terminal rodoviário de Guarulhos é um pouco parado. Isso é uma crítica mais à prefeitura, não à CPTM. É um pouco parado, então talvez não tenha tanta serventia. Entretanto, para quem mora na região do Secap, certamente é muito útil. Ok? A vista é bonita, a estação ela é aberta, tem uma cobertura, claro, mas ela é aberta, assim, você consegue ver o ambiente ao seu redor, certo? Uma estação realmente muito bacana, bem interessante. Tem perfil de uma estação intermediária. Ela não vai ser o supra-sumo da linha, né? Tá ali, vai atender o pessoal da região, mas não vai ser o máximo da linha. O máximo da linha é a estação terminal, que acaba sendo o aeroporto Guarulhos. Essa, de fato, tem-se muito a falar em elogios. Uma estação de plataformas laterais muito ampla, certo? As plataformas laterais são amplas. A visão divina do aeroporto de Guarulhos, para quem gosta, para quem tem interesse em fotografias de aeronaves, né, de aviões como um todo, tem a obrigação de comparecer até a estação Aeroporto Guarulhos para fazer fotografias, porque ali você tem uma visão privilegiada da pista de pouso, certo? Você consegue detalhar muito bem os pousos, decolagens nem tanto, mas os pousos é visível que você consegue ver, cara. É muito bom ali aquela pista de pouso, certo? O mezanino de entrada da estação ele é amplo, o Guarulhos Secap ele é bem estreitozinho, bem simplesinho. Agora de aeroporto ela é ampla, né? Tem iluminação natural, tanto no mezanino de embarque quanto na linha de bloqueios. Você tem 3 acessos: o acesso de integração com o terminal Taboão, o acesso normal ali pelo meio da estradinha que tem por ali, e você também tem a integração com o aeroporto numa segunda passarela, onde você acessa os trens gratuitos da GRU Airport, né? Os ônibus que... Aí uma crítica à GRU Airport. Parece os ônibus do choque. Fecha a crítica contra a GRU. Enfim. A estação Aeroporto Guarulhos ela é gigante, ela é enorme. Ela não parece, mas é uma estação muito grande. Ela é uma caixa parruda. A estrutura ela foi elaborada para aproveitar o máximo da iluminação natural. Eu acho que até em chuva ela deve ficar bonita, sabe? São 12 km de linha, velocidade máxima, como eu já bem disse, são 50 km por hora nessa primeira fase. Talvez na segunda fase já acelere um pouco e na terceira, finalmente, os 90 por hora na máxima, certo?
É, Os trens já estão equipados com o software da nova linha, certo? Já eles anunciam as estações normalmente. Num geral, questão arquitetura não tem nada a falar negativamente. Tudo muito bem construído. As equipes de engenharia e arquitetura da CPTM e das empreiteiras trabalharam muito bem na elaboração e construção da obra, certo? Críticas. Talvez a única crítica que eu tenho em relação à operação assistida é um intervalo longo de meia hora. Isso, para uma operação assistida com 2 estações, eu me senti um pouco desconfortável. Isso posso falar. O headway de meia hora é um pouco apertado, né? Na linha 5, por exemplo, o headway era de 10 minutos, né? Mas para pensar que são 12 quilômetros e praticamente 3 estações, né? 2, 3 estações, Goulart, Aeroporto Guarulhos e Guarulhos Secap, até que o headway de meia hora acaba sendo plausível, né? Só que às vezes vocês ficam um pouco ali parado, né? Não é tão bacana, mas enfim. A quantidade de pessoas que entraram na estação após meio-dia, quando foi liberada para operação plena, não, operação comercial ao público, voltando. A quantidade de pessoas que estiveram presentes ali após o meio-dia só mostra o quanto as pessoas estavam esperando a volta do trem. Durante essa semana eu ouvi muitas críticas, certo? Dizendo que o projeto tinha viés eleitoreiro, dizendo que o projeto só serviria a ricos e que não atenderia ao povo. Muitas críticas à oposição, vindas da oposição, principalmente, em relação ao trem só atingir aeroporto e não atingir Bom Sucesso, São João. É importante ressaltar, num momento como esse, onde tanta fake news é propagada para difamar, certo? Eu não estou com isso querendo defender o Geraldo Alckmin. Todos nós sabemos as qualidades e defeitos do Geraldo. Falar que ele não fez é mentira, mas em relação ao tempo e a como ele faz as coisas é outra história. Aí a gente vê um pouco de como ele opera, do modus operandi do governante. Mas a questão aqui não é o governante. Eu falo aqui como alguém que defende o transporte público, sobretudo o transporte sobre trilhos. Tudo que é propagado em relação a isso acabam mais por prejudicar a imagem da linha do que do governante. Vamos às principais falácias que são ditas sobre a linha 13. A linha 13 ela será uma linha injusta, porque ela vai cobrar R$8 do passageiro. Não, meus caros. A tarifa da linha 13 Jade, assim como de todo o sistema sobre trilhos, é R$4. R$8 será apenas a tarifa cobrada para o trem que sairá de aeroporto e vai direto, sem paradas intermediárias até a Luz, num tempo aproximado de 35 minutos. Serão 4 trens por dia partindo da estação aeroporto e mais 4 trens voltando para a estação aeroporto. Certo? 2 de manhã e 2 de noite. Que fique claro, a tarifa é R$4. Quem se interessar pelo Expresso Aeroporto, R$8 chega rapidinho na Luz. Certo? Perfeito. Outra falácia, outra mentira propagada, que o governo de São Paulo não se interessa pela população de Guarulhos porque não esticou a linha até Bom Sucesso, até as regiões mais adensadas. A linha, ela inicialmente já cumpre um propósito extremamente importante
na mobilidade da região metropolitana. Sim, a CPTM tem sim interesse em expandir a linha para os bairros mais adensados de Guarulhos. Já existem projetos sendo feitos para tal. De acordo com algumas documentações expostas ao público, o tempo aproximado para a expansão dos serviços é de 5 anos até São João, indo para o interior de Guarulhos e, no caso, até Gabriela Mistral, Cangaíba, ali no meio da linha 12, já com a nova estação e uma integração com a linha 2 verde. E de 9 anos até atingir Bom Sucesso e, finalmente, chegar ali próximo à linha 10 turquesa. Nós temos que pensar que obras públicas, que obras do porte de um metrô, de um trem, não devem ser feitas de maneira, diríamos, vamos ligar agora essa linha. Existe um limite financeiro, existe um limite de operação de uma linha grande, certo? Vamos com calma, vamos com calma. Vai chegar às regiões mais importantes de Guarulhos, mas não agora. Tanto porque se chegasse, nós não teríamos condições de inaugurar isso agora. Porque a operação, os testes seriam mais complexos, a operação seria mais complexa, necessitaríamos de mais composições, então, e além da verba. Afinal de contas, a estrutura ferroviária não é algo barato, é algo caro, caríssimo, mas que tem um retorno muito bom a longo prazo. Isso todos nós sabemos, existem documentos que comprovam o ganho de uma linha ferroviária a longo prazo. E outro argumento que eu particularmente ouvi na internet é um argumento pessoal de que a linha 13 não seria beneficiada, não iria beneficiar o povo. Ouvi isso de uma pessoa recentemente. Isso foi um comentário dirigido para mim, certo? Claro, não vou citar nomes de pessoas. Pode ficar tranquilo, o pessoal que gosta, que já é da área do ferroviário, de transporte, não é ninguém da área, é um cidadão normal, comum. Candidato político pelo partido da Estrelinha Vermelha. Todos nós conhecemos. Dizer que a linha 13 não servirá ao povo é um absurdo completo. É chutar o seu presente de aniversário. É cuspir e recuspir no prato em que se come. A linha 13, por incrível que pareça, ela servirá mais à população de Guarulhos do que aqueles que usam de fato o aeroporto. Talvez haja sim um percentual pequeno de pessoas que vão usar a linha 13 para ir ao aeroporto. Mas a grande quantidade de pessoas serão aquelas que vão usar para ir ao trabalho, para ir ao lazer. Dizer que a linha não servirá ao povo é uma heresia tremenda. Eu particularmente, eu fico um pouco revoltado porque essa é a primeira linha construída e operada pela CPTM. Construída talvez não, porque a linha 5 foi construída pela CPTM, mas construída e operada essa é a primeira. Depois de 25 anos de história, depois de tanto esforço das equipes de engenharia, arquitetura, manutenção, do pessoal de implantação, do pessoal da operação, depois de tanto esforço para vir gente e usar críticas tão básicas, tão simplórias, desprovidas de pensamento crítico, de algo construtivo. Ver pensamentos destrutivos como esse, como se a linha não chega a tal lugar, ela é inútil e não cumpre seu papel, pensamentos como esse me deixam revoltado. E é por isso que eu faço até esse alongamento
um discurso da 13, porque na medida que o tempo passa, as mentiras são propagadas, mas o próprio povo vê que em a linha terá utilidade. E repito e reitero, não estou aqui defendendo político algum. Estou aqui rebatendo com veemência os comentários depreciativos à linha 13. Porque esse projeto não é uma coisa tão simples. Talvez de todas as inaugurações que nós tenhamos aí nesse ano, nos últimos 10 anos, certamente essa é uma das mais aguardadas. Uma das mais aguardadas estreias no nosso sistema metroferroviário em São Paulo. Então, eu dedico realmente essa minha fala para todos aqueles que participaram da construção e elaboração desse projeto. E parabéns aí aos usuários de Guarulhos que finalmente terão acesso a uma linha de trem com uma qualidade excepcional, porque não é uma linha centenária, é uma linha zero bala, nova, 100% exemplar. Espero que a implantação ocorra na maior tranquilidade possível e que muito em breve nós tenhamos a linha 13 como referência e padrão na qualidade e atendimento ao usuário que todo dia vai usufruir dos seus serviços. Pois bem, esse foi o podcast no trecho de número 29, um podcast um pouquinho mais longo, não sei se lembra, eu nunca sei quanto tempo fica o podcast, mas esse ficou um pouco mais longo. Minha fala sobre a linha 13 realmente foi um pouco devido aos comentários que eu vi na internet, muita pessoa aí, personas não gratas pelo presente que vos foi dado. Enfim, agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Conheci muitas pessoas, cara, ali na linha 13. Não vou lembrar de todo mundo, certo? Mas uma pessoa eu vou lembrar, quero até dar destaque. O canal Projeto Brácara, Projeto BRA. Depois se inscreva no canal dele. Um canal muito bacana. Ele mostra ali as estações dando um olhar mais turístico mesmo, mostrando ali a estrutura de cada uma delas. Não tem um viés tão técnico ou informativo como o meu, mas talvez para registro histórico seja muito importante o que ele faz. Então, eu dou aí minhas saudações para ele, para o canal Lucas Souza também, que eu o acompanhei durante a visita ali na linha 13 já, certo? Outras pessoas também encontrei ali no meio, para Palácio Ferroviário, o pessoal da Olhares do Trecho, muito bacana. Muitas pessoas ali acompanhando a entrega da linha, certo? Foi bacana, foi um ambiente muito tranquilo, então só tenho a agradecer realmente pelo pessoal que faz parte da comunidade, que tem essa admiração e esse compromisso pelos transportes públicos, certo? É isso. Fiquem aí com Deus ou com suas respectivas divindades religiosas. Essa semana teremos muitas inaugurações, como já referi, e até a próxima edição, a nossa 30ª edição do podcast No Trecho.